Olá, o meu nome é José Aires Rocha. Sejam bem-vindos a este primeiro de 4 webinars que têm como propósito fornecer informações úteis que auxiliem na elaboração e implementação de programas de preparação e resposta a situações de emergência. Neste webinar serão introduzidos os conceitos da gestão de emergência. Uma crise ou emergência constitui uma condição ameaçadora, que requer uma ação urgente. A reação eficaz a uma situação de emergência pode assim evitar o escalar do evento, inibindo que este se torne um desastre. A gestão de emergência tem como objetivo definir as ações a adotar em situações imprevistas e não desejadas, como sejam interrupções, perturbações, perdas, crises, desastres ou catástrofes. A gestão de topo da organização deve demonstrar o seu compromisso relativamente ao planeamento da prevenção e da preparação, tendo em vista a mitigação das consequências, a resposta às emergências e a recuperação dos danos provocados pelos incidentes ou acidentes. Relativamente à gestão da emergência, o compromisso da gestão de topo deve contemplar os seguintes pontos, a saber: primeiro, desenvolvimento, implementação e manutenção de políticas, planos e procedimentos. Segundo, alocação de recursos necessários para debelar as situações de emergência. Terceiro, realização de revisões e avaliações para assegurar a eficácia do planeamento. Quarto, implementação de necessárias medidas corretivas para suprir não conformidades detectadas. Os princípios subjacentes à gestão de emergência são os seguintes: princípio da preservação da vida. A proteção e a preservação da vida humana são primordiais sobre todos os outros objetivos e considerações. Princípio da abrangência. A gestão de emergência abrange as seguintes fases, a saber: prevenção, preparação, resposta e recuperação face a diferentes riscos identificados. Princípio da colaboração. O planeamento e os sistemas de trabalho baseiam-se em objetivos comuns, sendo que todas as partes interessadas devem trabalhar em equipa. Princípio da coordenação. A alocação de recursos para apoiar a resposta, a mitigação e a recuperação da gestão de emergência envolve a mobilização e a aplicação sistemática de recursos numa situação de emergência, quer estes sejam organizacionais, humanos ou equipamentos. Princípio da flexibilidade. As decisões da gestão de emergência podem exigir iniciativa, criatividade e inovação para se adaptarem a desafios novos e rapidamente emergentes. Desta forma, os planos devem ser dinâmicos para darem resposta a essas novas circunstâncias. Princípio da análise de risco. A gestão baseada em análises de risco antecipará o efeito dos esforços, a mudança dos cenários, associados a cada um dos perigos identificados e as mudanças introduzidas por efeito da emergência. Princípio da responsabilidade partilhada. Todos devem entender a sua responsabilidade numa situação de emergência e a missão que a cada um cabe, incentivando todas as partes interessadas em prevenir, preparar e planear a resposta, bem como a preparar a recuperação a adotar em situações de emergência. Princípio da resiliência é a capacidade de um sistema, organização, entidade, comunidade ou sociedade exposta a perigos de resistir
absorver, acomodar, adaptar-se, transformar e recuperar dos efeitos de um perigo de forma oportuna e eficiente. Princípio da comunicação. Os gestores de emergências são responsáveis por fornecer e partilhar informações que devem ser claras, direcionadas e personalizadas para aqueles que têm atribuições, bem como para os que se encontram em situações de risco, permitindo assim uma melhor tomada de decisão por todas as partes interessadas. Princípio da integração. Os esforços da gestão de emergência devem ser integrados entre organizações distintas ou entre os departamentos da mesma organização, não progredindo isoladamente e garantindo o envolvimento de todos. Princípio da melhoria contínua. Todos os departamentos e organizações aprendem e inovam continuamente, visando a melhoria das práticas e a partilha de lições aprendidas, dados e conhecimentos, para que a gestão futura de emergências seja mais performante e o efeito total do impacto decorrente de emergências reduzido. A gestão de emergência tem como objetivo criar uma estrutura resiliente que permita às organizações ou entidades reduzir vulnerabilidades face aos riscos e limitar as consequências dos incidentes e acidentes. Esta estrutura, que promove a segurança das organizações, assenta em 4 pilares, a saber: pilar número 1, prevenção e mitigação. Baseia-se em ações tomadas para evitar incidentes e acidentes, visando impedir a sua ocorrência. A mitigação refere-se a medidas que previnem situações de emergência, reduzem a probabilidade de acontecerem ou os efeitos danosos decorrentes de emergências que não podem de todo ser evitadas. Pilar número 2. Preparação. Conjuntas atividades que aumentam a capacidade de resposta de uma organização para fazer face a situações de emergência. Incluem o desenvolvimento de planos, o treino dos recursos humanos e a realização de exercícios, capacitando, assim, a estrutura de resposta de uma entidade para responder de forma eficaz a situações de emergência. Pilar número 3. Resposta. Trata-se do conjunto de ações realizadas imediatamente antes, durante e após uma emergência, que visam a salvaguarda da vida humana, do património, do meio ambiente e da continuidade de negócio. Pilar número 4. Recuperação. Trata-se do conjunto de ações adotadas para devolver à organização as condições normais ou quase normais de funcionamento, incluindo o restabelecimento de serviços mínimos e a reparação de danos físicos, sociais e ou económicos.